Meus amigos, muito bom dia. Para mim é uma grata satisfação estar aqui na Cobem, a casa do meu coração. Agradeço ao convite merecido dessa casa. Parabenizo os trabalhadores incansáveis que estão aqui diuturnamente trabalhando. Que Jesus os abençoe e os recompense com os tesouros dos céus. Agradeço a presença de todos vocês e que a mensagem de hoje, cuja autoria é do Cristo, do seu Evangelho, faça de alguma sorte significado para cada um de nós. Desde o Antigo Testamento e em especial no livro de Êxodo, no capítulo 3, há uma passagem emblemática que cita o diálogo de Moisés com o próprio Deus, com Yahvé. E eu acho essa passagem interessante, porque mais tarde Jesus no seu Evangelho vai repetir uma experiência análoga. Moisés apacentava as ovelhas do seu sogro no Monte Horebe. E em algumas traduções, alguns teólogos e estudiosos das letras sagradas confundem-no com o Monte Sinai, e ainda hoje não se tem uma visão contundente sobre onde realmente ele estava. Mas pouco importa o que estava, o importante foi o que aconteceu lá. E lá Moisés apacentava as suas ovelhas, as ovelhas do seu sogro, e é interessante porque ele era um bom pastor. Narra a tradição que onde suas ovelhas certo dia se perdeu, e ele moveu céus e terra, não descansou até achá-la. E é exatamente isso que Deus propõe, que esta seja a nossa relação com a sua própria lei divina e com o trato com os nossos semelhantes. Muitos de nós temos uma missão, que é encarregar-nos da nossa própria evolução e a não desistência, não titubear, perseverar, não obstante as muitas dificuldades, é o que vai nos fazer chegar até o final, até a nossa finalidade essencial, nesse encontro com as leis divinas. E Moisés vê próximo de si uma caverna, e algo dentro da caverna lhe chama especialmente a atenção. Um arbusto, sarças incandescentes, ardendo em chamas. Mas algo peculiar acontecia, porque o arbusto não se consumia. E conversando com um amigo, que vocês devem conhecer, Flávio Santos, ele me disse: veja que há um fenômeno de origem mediúnica que se chama pirovasia, que o médium britânico do século XIX, Daniel Douglas Home, pegava em brasas e não queimava suas mãos. Certo dia colocou a própria cabeça dentro de uma lareira e os seus cabelos não chamuscavam. Não recomendo que façamos isso em casa para testar a pirovasia. Mas é uma explicação bastante inteligente, que a ciência espírita vem nos mostrar. Mas é uma outra explicação, algo poética, que Joana de Ângeles narra na obra Garimpo de Amor, em que ela vai dizer que o ser que decide por amar, o seu psiquismo se encharca de amor e se ilumina, com uma chama que brilha sem se consumir. E era através daquela sarça ardente que o próprio Yahvé se comunicava com Moisés. Ele mal tinha condições de olhar para aquele arbusto. Ficou fortemente magnetizado e Deus começou a falar com ele. E a primeira coisa que Deus diz é: Moisés, tira as suas sandálias. Para que nós possamos começar a nos relacionar com a lei divina, para que a gente possa ouvir a voz de Deus dentro do nosso coração, é necessário tirar as nossas sandálias, desfazer-se de todo o nosso ego, calçar a humildade, porque a humildade é o berço de todas as virtudes. Se nós não tivermos a nossa empáfia, a nossa soberba, a nossa prepotência, achando que sabemos mais do que o Criador, que é a inteligência suprema e infinita, e que Ele não tem condições de governar os nossos destinos, nós começamos mal. É necessário, portanto, ter essa virtude essencial para começar a conversar com Deus. E veja que o tirar as sandálias tem outros significados muito especiais. Não precisamos de recursos nenhum para nos comunicar com Deus. E ao longo dos tempos, vários profetas vieram. E vários supostos profetas, os falsos profetas, tentaram se colocar como intermediários entre os homens e Deus, quando na verdade a mensagem divina já está latente em nossa consciência. E cada um de nós podemos ouvir e nos comunicar com Deus sem a necessidade de ninguém, de nenhuma situação extraordinária, de nenhum recurso exterior.
mas há mais significado aí. Quando nós olhamos para a sociedade cultural do Oriente, em especial no Japão, eles têm o hábito de, antes de entrar na casa, retirar as sandálias, para deixar as impurezas da rua do lado de fora. Uma limpeza que para eles não é apenas material, mas uma limpeza também espiritual. É um rito que acaba fazendo com que psiquicamente a gente agasalhe aqueles sentimentos de ter uma posição pura perante a vida. Bem-aventurados os puros de coração, porque esses verão a Deus. Veja que para que a gente se relacione, para que a gente possa ver a divindade, conversar com Ele, é necessário se despojar dessas mazelas e desses atavismos que nós carregamos ao longo dos tempos. É necessário conservar a pureza de coração e ter os bons sentimentos. Mas isso é fácil? Isso é apenas para os espíritos crísticos e puros? Bem se vê que não. Porque Jesus utilizou-se da lei de cooperação e convidou para o seu discipulado, para o seu apostolado, homens comuns e simples como nós somos. Pescadores, comerciantes, cobradores de impostos. E na obra Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, ele vai dizer: porque eu não reconheço mármore mais bela do que o bom sentimento, e cinzel mais aguçado do que a boa vontade. E é exatamente isso que Deus espera de nós. Os nossos bons sentimentos trabalhados à custa do nosso serviço no bem, da nossa boa vontade de querer verdadeiramente evoluir. E depois de retirar as sandálias, Yahvé volta a se comunicar com Moisés e lhe diz: Moisés, eu tenho visto o meu povo preso no Egito e tenho me compadecido da situação. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e eu vos mando, vai lá para o Egito, recuperar o meu povo e levar eles até a terra prometida, de onde mana leite e mel, porque o meu povo tem sofrido muito. Moisés olha para si, como a perceber a pequenez que ele tinha. Mas que recursos eu tenho para lutar contra esses grilhões que arrastam o nosso povo? Quem sou eu, Senhor? Moisés, se alguém te perguntar, diz que eu sou. Eu sou aquele que sou. Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Deus é a eternidade. Não houve uma origem, não haverá um fim. Ele simplesmente é. Habita em todos os lugares. Aqueles que nós consideramos santos, como os templos sagrados, e aquele que está no interior dos nossos corações. Deus está em nossos pensamentos. Nós estamos em Deus. E tudo onde Deus está é sagrado. Isso significa que nós também somos sagrados, que nós também somos divinos, mas somos nós que esquecemos disso e conspurcamos, não raras vezes, a obra divina. Quando Deus diz que Ele é, eu sou o que sou, mais tarde Jesus vai repetir, anotado pelo evangelista João, 7 vezes eu sou. Eu sou o pão da vida. A lei divina é alimento para nossas almas. Os ensinamentos trazidos pelo Cristo devem ser desmembrados como pequenos pedaços de pão, como pequenas migalhas. E nós precisamos deglutir, digerir, refletir, absorver os seus nutrientes sagrados. E ele disse mais: eu sou o bom pastor. Jesus é o nosso modelo e guia, aquele modelo perfeito que reflete de forma cristalina a lei divina. Ele é a porta que vai nos levar desse mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, se nós tivermos capacidade e boa vontade de seguir-lhes os passos. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Significa que nós estamos amparados por essa frondosa árvore e nós vamos dar-lhe as flores e os frutos conforme sigamos a lei divina. Mas em todas essas falas de Jesus não existe nenhuma exortação pessoal, porque eu sou, dando a si mesmo o mérito de carregar alguma dádiva divina, de ser um predestinado.
se nós substituirmos o trecho eu sou por mensagem divina, nós vamos perceber que no caso do Cristo, ele tinha uma comunhão indissociável com a própria lei e ali funcionava como representante da própria lei para que nós pudéssemos entender de uma forma muito mais fácil. E no diálogo de Moisés com Yahvé, Deus ainda continua: pois vai e diz ao povo de Israel, eu sou, me enviou a vós. Deus estava enviando um profeta ao povo eleito de Israel, assim como Deus nos enviou para a nossa atual existência. Antes de reencarnar, fizemos um planejamento, vimos os conflitos que ainda preservamos, as imperfeições que trazemos, as mazelas morais, as dificuldades de reparação, mas também fizemos o balanço das nossas virtudes. E Deus é super econômico em relação aos recursos que distribui. É por isso que, ao arquitetar as conjunturas na qual nós estamos, Ele escolhe a dedo. Mapeia, dentre todos os nossos vínculos e relações, aquelas que nós precisamos lidar. E cá entre nós, Jesus tinha uma forma sui generis de lidar com conflitos. Depois de Pedro negá-lo por 3 vezes, Jesus aparece, está no último capítulo do Evangelho de João, no lago de Genezaré, Pedro pescando e o chama para comer. Era assim que Jesus conciliava os seus contraditores, os seus conflitos, chamando para conversar. E nós também, quando internados no corpo físico, dentro de um seio familiar, que nem sempre é um mar de rosas e nem sempre é cercado apenas de afetos queridos, nós somos chamados a conviver com as pessoas todos os dias, a fim de ir quebrando as nossas cismas, as nossas mágoas e os nossos ressentimentos. Se nós quisermos uma analogia perfeita da nossa relação com a lei divina, e veja que a relação é nossa, portanto a primeira coisa que a gente tem que fazer é assumir a responsabilidade. Moisés, antes de ir ao Egito, mesmo sendo um espírito destemido, teve medo, mas o medo não o deteve, porque ele tinha uma plena confiança em Deus e sabia que se Deus o tinha enviado, era porque ele tinha uma boa e forte razão para isso. Às vezes, a gente enfraquece da nossa fé, acha que não vamos conseguir, subestimamos as nossas capacidades e esquecemos o que o Cristo disse. O reino de Deus é obra divina no coração dos homens. O terreno é nosso e Ele é o engenheiro. Precisamos deixar que Deus faça a sua obra, sem querer fazer mais do que o próprio Deus, sem ficar chateado se Deus não atende às minhas súplicas na medida do que eu verdadeiramente desejo, porque Ele é a inteligência suprema. Ele nos vê em todas as nossas necessidades. Portanto, temos sempre as condições ideais para que possamos servir e progredir cada vez mais. E se quisermos uma analogia perfeita com respeito a como estabelecer a melhor relação minha com a lei divina, pensemos num esporte coletivo, por exemplo, o futebol. Imaginemos que todos nós fomos convocados para uma seleção. Integramos um time. Allan Kardec, em Obras Póstumas, no item Tragédias Coletivas, vai dizer: o homem tem uma missão primeiro para consigo, depois na sua família e depois na sociedade em que vive. E muitas vezes as tragédias coletivas que a gente vê são espíritos que delinquiram juntos e foram pela lei de causa e efeito reunidos de novo naquela conjuntura e que agora vão se retratar perante a lei, porque a lei é assim. Deus governa, mantém a harmonia dos mundos de acordo com as suas leis. Não precisa se preocupar com as pequenezas de nossos pensamentos. As suas leis preservam a harmonia da criação. Então, se nós fomos convocados para essa seleção, significa que nós jogamos em um time. E se a gente quiser fazer um bom trabalho, a gente precisa vestir a camisa. Onde estivermos, é a condição ideal para realizarmos um bom trabalho. Está no nosso querer. Na atual família em que estamos, na atividade laborativa que desempenhamos,
no centro espírita que frequentamos, com os amigos que temos, está tudo certo. Basta o nosso capricho, o nosso interesse de fazer o melhor trabalho. E como num jogo de futebol, há regras para serem seguidas. E essas regras são as leis divinas, que se nós quisermos sintetizar numa só palavra, é amar. E como nós temos sido pouco hábeis na tarefa de amar. Como nós temos sido reticenciosos por amar menos. Muito se fala hoje em redes sociais, reciprocidade. Dou conforme recebo. E eu fico pensando, se o Cristo tivesse agido com reciprocidade, a cada pulpa envergastada que ele recebeu, também ter dado as suas açoitadas. A cada pedra que lhe foi lançada, ele também tivesse devolvido cada pedra. Coitados de nós. Acredito que nem estaríamos aqui hoje. Mas veja que as regras e as leis divinas pautadas no amor, o amor tem diversas nuances. E a mais basilar, sem contradita, é a tolerância. O quanto que nós temos sido intolerantes. Intolerantes com o contraditório. Se alguém defende uma ideia, uma convicção sincera, e é diferente da nossa, a gente se zanga, a gente briga, fica irritado. E esquecemos da lei de liberdade íncita em O Livro dos Espíritos. Liberdade de convicção, liberdade de consciência. Cada um tem o direito, dado por Deus, de ter a convicção que quiser. E ainda que nós achemos que aquela convicção possa levar a pessoa a uma delinquência, a um desregramento moral, a gente pode, e é caridade, até se posicionar. Mas tudo é como se fala, sem tolher a liberdade do outro. Como nós temos sido intolerantes à frustração. Queremos algo, muitas vezes uma coisa boa, do âmago do nosso ser. Somos contrafeitos e ficamos chateados. Não tem sentido de ser. E veja que todas essas regras, elas vão estabelecendo uma convivência saudável. E em se tratando do próprio esporte, fazem com que o jogo transcorra da melhor forma possível. Desde as Olimpíadas de 1896, foi instaurado um termo chamado fair play, que é o jogo justo. E não deveria haver outro jogo senão o justo. O fair play significa fazer o que é certo e, se possível, vencer. E eu imagino que nas nossas relações a gente esquece um pouco do fair play. Porque o que importa é a minha felicidade. O que importa é que eu seja saciado. O outro, deixa para depois. Se no mesmo pacote ele for feliz também, melhor para ele. Mas o meu primeiro, o egoísmo. O Espírito Emmanuel, no capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, vai escrever uma mensagem sobre o egoísmo. E vai dizer que o egoísmo é o maior óbice que nós temos para a nossa própria felicidade. Isso significa que se nós verdadeiramente queremos ser felizes, devemos tornar os outros felizes. Devemos nos esforçar para manter as relações de uma forma saudável. E se a gente quiser saber como anda a nossa relação com a lei divina, basta olhar para as nossas relações. A pretexto de vencer e golear o outro time, eu preciso distribuir pancadas em todo mundo? Eu preciso descontar e deslocar a minha agressividade pelas minhas frustrações nos outros, que não tem nada a ver com os meus problemas? Como é que eu lido com essas circunstâncias? Como tem sido a forma de me relacionar? O outro não tem o direito de falar nada sobre mim, que eu me melindro? O melindre é o filho dileto do orgulho. E foi pelo orgulho que as humanidades sucessivamente se perderam. Veja quanta coisa a gente aprende com essa analogia com o jogo de futebol. Temos a nossa torcida. Espíritos amigos funcionaram como advogados de defesa nossos para que nós pudéssemos reencarnar. Temos os nossos espíritos protetores, mentores espirituais, anjos de guarda, que ficam nos seguindo e nos encorajando nos passos da caminhada,
para que a gente aproveite as oportunidades que a gente tem. O relógio está correndo. A gente veio, não sabe quando volta. Ninguém sabe quando o jogo termina. Diferente do jogo de futebol, que a gente tem aqueles 90 minutos cronometrados, com um pouco mais de prorrogação ou não, a nossa vida tem um tempo específico e justo para fomentar o nosso aprendizado. Pode ser prorrogado, mas pode ser antecipado também. Muitas vezes com a finalidade de impedir que a gente erre mais. Então é necessário que a gente aproveite as oportunidades que temos para nos iluminar, porque cá entre nós, não obstante todos os espinhos na carne que nós carregamos, porque todos temos, estamos num planeta de provas e expiações, e isso aqui é um hospital-escola. Portanto, não fiquem impressionados com o que a gente vê na TV. Violência, famílias umas contra as outras, delinquências exorbitantes, falta de educação, agressividade. No hospital a gente encontra enfermos. Numa escola a gente encontra nécios, pessoas ignorantes que não sabem o que fazer. Nós também somos enfermos da alma. Mas a nossa diferença, como diz Bezerra de Menezes numa bonita mensagem, é que somos enfermos, mas queremos a nossa cura. É como no hospital, que uns vão ajudando os outros como auxiliares de enfermagem para colaborar com a restituição da saúde de todos. E a nossa torcida não é apenas desses espíritos que têm uma envergadura maior que a nossa e que nos orientam. Nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, como dizia o apóstolo Paulo. Os nossos desafetos do passado nos acompanham. E enquanto eles estão despojados da carne, soltos e libertos, eles não dormem e ficam 24 horas nos espreitando, vendo uma oportunidade de atacar-nos, de enfraquecer a nossa boa vontade, de nos atrapalhar, mas eles também aprendem conosco. Vêm as nossas novas resoluções, o nosso desejo de seguir no caminho do bem, e aprendem. Por isso é importante a nossa persistência, para a gente provar que realmente a gente é diferente. Ninguém pense que irá se livrar das obsessões ou das influências negativas apenas orando. A oração é um remédio salutar, indispensável, mas a mudança de conduta é o primordial. Precisamos, portanto, ser pessoas diferentes. E assim como no jogo de futebol, nós somos os responsáveis pela forma como nós procedemos, mas temos uma equipe, nós temos as outras pessoas, vivemos juntos numa sociedade. A lei de sociedade é também uma das leis morais apresentadas por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Ninguém vive só. Isso significa que a gente não precisa criar muros. É importante que a gente crie pontes entre as pessoas. Ajudemos-nos mutuamente. Torçamos pelo progresso uns dos outros. Porque não é competição. Não se trata de quem vai ganhar ou perder. Se trata dessa caminhada. A mensagem do Cristo é uma mensagem que é um caminho de redenção para todas as criaturas. E o técnico do nosso time, o técnico de futebol, aquele que olha as nossas capacidades, que muda a tática a fim de que a gente desenvolva um bom trabalho, é Jesus. Mais do que ninguém, conhece todos esses processos humanos porque os superou. Quando Pilatos apresenta Jesus perante a multidão, não diz, eis o malfeitor, eis o bandido, eis o delinquente, eis o Messias. Diz, eis o homem. Jesus é o protótipo daquilo que a humanidade um dia vai alcançar. É o próprio médio de Deus, como vai escrever Allan Kardec na obra A Gênese. Então, se nós quisermos como bem proceder e como estabelecer uma relação perfeita com a lei divina, olhemos Jesus. Mas veja que assim também como no caso do jogo de futebol, um técnico não salva o time. Por melhor que ele seja, por mais inteligente
E por mais bem elaboradas e sofisticadas as suas técnicas, é cada um no jogo e a forma como nos relacionamos em equipe que formamos um time integrado e que realmente alcançamos a vitória. E isso é importante, porque o nosso trabalho é insubstituível. Portanto, meus amigos, veja que a nossa relação com a lei divina passa obrigatoriamente pela experiência. Nós precisamos estar dispostos ao trabalho e a nos equipar de recursos com a finalidade de discernir cada vez melhor. Não importa o que nós fizemos até aqui, os nossos erros, os nossos equívocos, bateu cabeça, a lei de causa e efeito vai cuidar disso. O importante é como eu quero me direcionar daqui por diante, porque em qualquer ponto da nossa marcha, nós podemos ajustar o nosso caminho pela bússola da lei divina e pelo modelo inesquecível de Jesus. Está no nosso querer. E veja como Deus é o maior investidor de amor que existe. Ele contabiliza todos os recursos que Ele tem na criação, criou-nos como semente de vida e esperança, e Ele esparze essas sementes como na parábola dos talentos. O Senhor de terras, antes de viajar para uma terra longínqua, pega os seus talentos e distribui entre os seus servos, dando 5 a um, 2 a outro e 1 a outro. E pede que eles possam fazer multiplicar aqueles talentos, para que no seu retorno ele possa recolher os talentos originais e os juros advindos dessas boas aplicações. É isso que Deus quer de nós. Que os talentos que nós já temos possam ser multiplicados com o objetivo de esparzir o bem e ser aquele fermento que leveda a massa toda na vida de outras pessoas. Quando a gente se ilumina, somos nós que fazemos brilhar a nossa luz. Mas o caminho dos outros que manquejam ao derredor de nossos passos também se ilumina. O tempo todo nós estamos sendo observados. As pessoas, mesmo que não conhecemos, se inspiram em nós. E isso é importante, porque a minha relação com a lei divina também inspira a relação com a lei divina de outras pessoas. Já observou? Quando a gente chega em um determinado lugar, que está aquela conversa agressiva de apontar os defeitos dos outros e a gente sente aquele ar pesado, acaba se contaminando. Com o bem também é assim. E com o bem, a atração é ainda mais irresistível. Portanto, façamos o bem por nós e também pelos outros. Isso é garantia de felicidade. E como na parábola dos talentos, veja, aquele que enterrou o seu talento na terra, com medo do Senhor penalizá-lo, foi retirado o talento que ele achava que tinha. Isso significa que nós funcionamos como uma espécie de acionistas junto com Deus. Nos foram confiados esses talentos e nós temos participação nesse grande investimento de amor na criação. Mas somos usufrutuários. Efetivamente, o que temos de nosso é essa habilidade e expertise que desenvolvemos nessa capacidade de multiplicá-los. Os recursos mudam de dono. Hoje eu posso ter uma fortuna, mas sabe-se lá como eu vou morrer. Às vezes nós nascemos cercados de uma imensa população de pessoas e morremos sozinhos. Jesus resolveu vir na manjedoura simples, estábulo, cercado de espíritos sinceros que verdadeiramente quiseram viver o amor. E ao longo da sua vida, soube granjear amigos. E cada pequeno traço da sua trajetória foi uma representação perfeita daquilo que é a lei divina. Portanto, quando a gente tiver dúvida sobre o que fazer, recordemos o Cristo. E na sua morte, Ele deixou o melhor para o final. Porque mesmo depois de ter sido tão rechaçado, incompreendido e vilipendiado,
crucificado, se coloca como uma ponte entre a vida material transitória e a verdadeira vida imortal. E ali a sua mensagem faz o real sentido. Significa que não importa tudo que a gente passou na nossa existência, a esperança que nós nutrimos no futuro imortal é o que nos deve abastecer de força para prosseguir e vencer cada uma de nossas dificuldades. Veja que a relação que nós temos com a lei divina é uma posição íntima perante o Evangelho. E é interessante porque na obra Jesus e a Atualidade de Joana de Ângeles, ela vai dizer no prefácio da obra: com todo respeito aos psicólogos atuais e a todas as escolas psicológicas, os psicólogos ainda hoje precisam utilizar-se de terapêuticas, estratégias, mecanismos para poder acessar o psiquismo dos pacientes. Freud, autor da psicanálise, ele estabeleceu que a transferência, que é um fenômeno de empatia e de confiança entre o terapeuta e o analisando, é essencial para as sessões dentro de uma terapia. Porque é nessa relação de confiança que o paciente se sente à vontade para falar. E é através das palavras que o seu inconsciente se revela. Jesus não precisava de nada disso. Acessava diretamente o psiquismo das pessoas. Sabia das suas intenções. Sabia que Judas o trairia. Sabia da negação de Pedro. Sabia do cálice amargo na sua crucificação. Mas decidiu vir. Não rechaçou ninguém. E nós nos achamos no direito de nomear o joio e o trigo e descartar a relação com determinadas pessoas. Jesus se dava com todos. E era assim que ele estabelecia a sua comunhão com a lei divina. Porque as pessoas são as pontes que nos fazem acessar a divindade. São os seus filhos, os nossos irmãos. E como é que nós fazemos parte da criação e tem parte dela que nós desmerecemos em detrimento de outras? O amor a si mesmo e aos outros passa por um reconhecimento de que a obra divina é perfeita, de que tudo tem a sua serventia, a sua valia, a sua qualidade. Mas nós é que temos que desenvolver a nossa habilidade em extrair o melhor das pessoas. Porque por mais delinquentes e errantes que sejamos, temos virtudes. Pergunta a nossa mãe. As mães têm essa característica especial. Que possamos nos encharcar daquilo que as pessoas têm de melhor e também deixar com elas aquilo que nós temos, o que há de melhor. Não a nossa irritação e o nosso azedume, não a nossa acrimônia, não as dissensões e as brigas por querelas. Deixar o nosso sorriso, a nossa compreensão, a nossa tolerância. E mesmo que a gente não consiga nada disso, deixar o nosso respeito. A gente só aprende a amar amando. É no exercício diário. E é assim que a gente estabelece essa relação perfeita com as leis divinas. E na questão 964 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta bastante interessante. Mas você não acha que é demais Deus se preocupar com as pequenas pequenezas, cada pensamento que a gente tem, cada ação diminuta de cada um dos seres da criação? E a espiritualidade responde a Kardec: são as leis divinas que regulam todas essas ações. Está na nossa própria consciência. E na questão 614, a espiritualidade vai dizer: a lei natural e a lei divina é a única responsável pela felicidade dos homens. E mais tarde ele vai repetir em O Céu e o Inferno: o homem só é infeliz porque dela se afasta. Todas as nossas imperfeições foram adquiridas por um afastamento da lei divina. Sabíamos o que deveria ser feito, mas não fizemos, por alguma razão. Mas veja que somos nós que padecemos da infelicidade de não viver a lei divina.
A gente às vezes se compraz na zona de conforto e não quer mudar. Seja porque a gente não acredita verdadeiramente que aquela convicção vai nos gerar felicidade, seja porque a gente subestima a nossa capacidade. Há situações de amar os nossos inimigos que é bastante difícil. Alguém nos feriu, nos magoou, nos causou um grande prejuízo, e pensar em amar essa criatura é demais. Mas precisamos nos lembrar do Cristo. Vós sois o sal da terra. E como é que nós estamos temperando as nossas relações? Estamos deixando insosso, sem sal nenhum, intragável, ou estamos salgando as nossas relações, colocando sal demais? A harmonia, a parcimônia, o equilíbrio. Ainda que eu não consiga morrer de amores por aquele que me ofendeu, que pelo menos eu dê a ele o direito dele seguir a sua própria vida sem atrapalhá-lo, sem me comprazer com uma infelicidade que porventura chegue até ele. Que nós oremos, não apenas pelos nossos inimigos, mas sobretudo pelos nossos amigos. É o maior bem que a gente pode fazer a alguém, porque a oração alcança aquilo que a palavra não logra. E através do pensamento nós somos livres. Podemos permanecer nas densas sombras em que temporariamente estamos internados, através de pensamentos angustiosos, aflitivos, melancólicos, violentos, ou nós podemos alçar altos voos. Mas para isso, a vigilância, permanecer atentos. Nós não estamos aqui a passeio. Embora o mundo nos ofereça prazeres, veja que Deus não condenou em momento algum os gozos terrenos, mas o reino dos céus está no meio de vós. Fugir dos extremos, fugir dos excessos. Ainda que vivamos no mundo, confraternizando, sendo felizes, aproveitando aquilo que o mundo material tem a nos oferecer, que nós nunca nos esqueçamos da nossa finalidade essencial: crescer. Todos os discípulos, aqueles que sinceramente se dizem abraçar a promessa cristã, nós que somos espíritas, cristãos redivivos, somos convidados a ter intimidade com o Criador. A comunhão aqui, o casamento, é ter intimidade. Nos conectar com essa nossa essência divina. E há uma bonita mensagem de Emmanuel, em que ele vai falar sobre o mas e os discípulos. Que a gente pode dividir os discípulos em basicamente dois grupos. Aqueles que dizem: tenho medo, mas quero seguir Jesus. Esses têm o poder de decisão. Esses, entre todas as ofertas possíveis, escolheram a melhor parte. Como as irmãs de Lázaro: Marta, Marta, tu te inquietas por pouca coisa, mas te digo em verdade que pouco é necessário, apenas uma é necessária. Maria, aos pés do Cristo, aproveitou muito mais do que Marta, que se desdobrava no labor para preparar a casa, o dormitório, a comida, para bem receber o seu hóspede. E existe um outro grupo de discípulos que diz: acredito que a mensagem do Cristo é a melhor, mas ainda não consigo viver o Evangelho. Esses colocam óbices para a vivência do Evangelho. A mensagem evangélica, na sua mais pura essência, é o futuro, a destinação, o objetivo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse o Cristo. Isso significa que o Evangelho é um caminho. São passos que vão sendo palmilhados ao longo das experiências, que a gente vai tendo oportunidades de reparação ao longo da nossa existência. Portanto, viver o Evangelho é viver do jeito que dá, com as condições que eu tenho, que eu trago, com o discernimento que eu já possuo. O filósofo brasileiro Mário Sérgio Cortella diz: capricho
é fazer aquilo que eu posso, nas condições que eu tenho, enquanto eu não tenho condições para fazer melhor ainda. Deus quer de nós o capricho, que a gente se esforce para viver a sua mensagem divina na conjuntura que a gente está, do jeito que dá. E nenhum de nós tente se libertar desses grilhões que nos prendem a essas conjunturas desgastantes, sacrificantes, enfadonhas, chatas, à custa ou à base da força. Nós só vamos nos livrar de todas essas lições que a dor nos oferece para que a gente crie asas de libertação, se nós seguirmos o nosso dever conscienciosamente. Deus não erra. Deus é perfeito. Ele não se enganou. Sabe quando a gente às vezes erra de endereço? Com Ele não acontece isso. Portanto, que nós abracemos a oportunidade que temos, porque não sabemos se nas próximas reencarnações estaremos em condições tão favoráveis. Digo favoráveis. A condição em que ora vivemos, no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, é extremamente favorável. Porque nós temos à nossa disposição algo que os apóstolos não tinham: a codificação. Todos os fenômenos mediúnicos, todos os fenômenos ditos paranormais para a época, explicados através da ciência espírita, os conhecimentos evangélicos desdobrados em detalhes, em minúcias, por espíritos de escola que voltaram para se comunicar, comunicações do próprio Espírito de verdade, como nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo. Resposta para todas as questões contemporâneas que nós vivemos: desgosto pela vida, suicídio, causas das aflições, penas e gozos terrenos, esperanças e consolações. Alguns irmãos nossos não têm acesso à mensagem divina de uma forma tão clara e frontal. E nós temos. Portanto, aproveitemos essa oportunidade enquanto ainda temos tempo. E ainda na questão 614, Kardec vai dizer: a lei divina indica o que devemos ou não devemos fazer, mas nós temos o livre-arbítrio. É conosco. A gente sabe, na nossa consciência, o caminho que a gente deve proceder, mas se vamos fazer ou não, é conosco. A marcha do progresso sempre vai nos alavancar para a frente. Mesmo que não queiramos, seremos arrastados rumo à evolução. Mas nós podemos apressar o passo. Veja Saulo de Tarso. Numa mesma existência, mudou completamente o desfecho da sua vida, aproveitando as oportunidades que tinha para se retratar. Que nós possamos nos reconciliar com os nossos adversários, os externos, que muitas vezes somos nós que projetamos os nossos adversários internos nos outros, e os monstros interiores, os demônios que a gente ainda carrega. E é a vivência da lei divina que vai nos fazer transformar, porque não é algo que se extirpa. Tudo na criação tem uma finalidade de ser. Nós somos divinos e precisamos utilizar o nosso poder transformador para a nossa própria evolução, à custa do nosso esforço e do nosso trabalho. E não nos esqueçamos de repetir Jesus. Como diz o apóstolo João, no capítulo 13, versículo 15: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Há mais de 20 séculos ele veio. E eu fico imaginando como não deve ser uma tertúlia angelical. Imagine o Cristo reunido com os outros arquitetos da vida maior, que são puros, não apenas em questão de moralidade, mas também inteligência. Imagine como não deve ser esses confábulos, essas conversas. Jesus decidiu abandonar
esse convívio maravilhoso com os anjos e veio ter conosco, tão atrapalhados, tão imperfeitos, chafurdados na lama, por piedade, por amor, decidiu vir, enfrentando todas as peripécias do caminho. Nessa obra Boa Nova por Humberto de Campos, ele vai dizer de um diálogo, Jesus e Hanã. Jesus chega em Jerusalém, qual um andarilho comum, Hanã, sacerdote do templo, desocupado, vindo aquele andarilho peculiar. Galileu, que fazes na cidade? Eu vim fundar o reino de Deus. Hanã desata numa gargalhada. Imagine a compaixão com que o Cristo não olhou para aquela criatura. Com aqueles dotes intelectuais tão fartos, tão desperdiçados, que nós não tenhamos o remorso que Hanã deve ter tido. Que nós aproveitemos a oportunidade que o Cristo nos dá para copiar-lhe o exemplo. E já caminhando para o final, meus amigos, eu gostaria de falar de uma história que eu ouvi de Divaldo Pereira Franco. Porque, não obstante todas as dificuldades, há muitas histórias preciosas que nós podemos aprender uns com os outros e também com esse nosso amigo. Ele narra que certo dia, no auge dos seus 22 anos, não faz muito tempo, ele estava no ônibus a caminho do trabalho. Quando olha pela janela, vê uma senhora, fraquinha, franzina, carregando um homem que parecia doente, quase desfalecido. E ele conta o quanto que essa mulher, já velhinha, arrastava o homem com dificuldade. Mas ele via naqueles olhos fulgurantes o desejo de ajudar. Ele compadece-se, vai ajudar. Era um garotão, 22 anos. Desce do ônibus e se acerca da senhora. Veja a humildade. Será que eu poderia ajudá-la? E ela, diz ele, falando tão baixinho, que chega a comover. Oh, meu filho, esse senhor é um leproso, tem tuberculose, cheio de mazelas, você vai se infectar. E ele disse a ela, ele é leproso, e eu também sou. Mas a lepra dele desvela e os borbotões e as feridas no corpo físico. As mazelas que eu tenho são mazelas da alma, de uma alma imperfeita. E a ajuda. Leva até o hospital. Era irmã Dulce. A sua casa abarrotada de doentes, mendigando pelos outros, a fim de que eles pudessem viver pelo menos de uma forma digna. E ele conta, quando a vigilância sanitária se acercava daquele lugar, ela dizia, eu não consigo deixá-los na rua. E aquele senhor leproso, desfigurado, com as extremidades do seu corpo apodrecendo e ele ainda em vida, chegam a comover Divaldo. E ele, na ingenuidade dos seus 22 anos, pergunta, dói? E o leproso, dói, meu filho. Mas dói mais aqui, de ver o meu corpo se despedaçando. Mas eu vou te dizer uma coisa, você me carregou em vida e eu vou te carregar em morte. E ele não entendeu. Mais tarde, já à noitinha, Divaldo retorna ao hospital para visitá-lo. E ele vai narrar, que desencarnação sofrida, a respiração angustiosa, o coração que ia parando pouco a pouco, a aflição que não havia nada a se fazer, a não ser orar e esperar logo por esse desligamento. E mais tarde, é o espírito daquele homem que lhe aparece, translúcido, com vestes luminosas, e Divaldo lhe pergunta, tive tanta dificuldade de reconhecer e eu queria saber onde estão as feridas do seu corpo. E ele responde, aonde a lepra comeu, nasceu luz. Lembra que eu te disse? Você me carregou em vida e agora eu te carrego em morte. Te seguirei até o fim da sua existência corpórea, porque você repetiu Jesus. Compadeceu-se dos desvalidos do caminho, parou a sua marcha
e interrompeu seu caminho para ajudar um desconhecido. E era assim que Jesus fazia. Ele não esperava grandes momentos. Ao longo da nossa trajetória, a gente vai ajudando aqueles que se acercam de nós. E é assim que a gente também vai ajudando a nós mesmos. Que nós possamos, meus amigos, utilizar o trabalho para crescer, refletir em cada uma de nossas experiências, aproveitar as oportunidades que temos enquanto ainda temos tempo. Muita paz a todos.